Então, eu vou começar esse domingo falando como o discipulado, na verdade, funciona e qual é o propósito da igreja que você está congregando. Qual é o propósito que nós temos na igreja? Então, na semana que vem, acredito eu, se Deus quiser, eu vou estar falando também sobre célula, que é outra parte da visão. Mas eu gostaria que você acompanhasse no telão, ou então mesmo na sua Bíblia, a base do texto que nós temos muito conhecido, para poder nós deixarmos você ciente, daquilo que a Igreja da Paz em Santarém e em todo o Brasil e em todo lugar está envolvida. É o cerne debaixo da autoridade do Espírito Santo. É o que ela faz, é o que nós fomos chamados para fazer. Mateus capítulo 28, versículo 16 a 20. No versículo 16 diz o seguinte: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. Eu peguei do versículo 16 porque nós cremos que cada pessoa que entra na família de Deus, ela está já destinada a se tornar um discípulo, uma discípula de Jesus. Então aqui está, desde o verso 16, o seguinte: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram. Interessante que essa palavra da grande comissão, ela nasce debaixo de uma adoração, Eles o adoraram, o Senhor, e creio que depois dessa adoração, aí vem a palavra do Senhor a esses discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, e até a consumação dos séculos. Queridos, o que me faz entender nesse texto, nesse pequeno texto, uma só coisa aqui, que realmente mostra que nenhum de nós, os seus filhos, cadê os filhos do Senhor aqui? Nenhum de nós estamos isento desta comissão, porque ele coloca aqui um verbo, um verbo muito forte, é conjugado no verbo muito forte, como autoridade. Ele diz: fazei. Ide não é o verbo, ide, portanto, fazei é o verbo, fazei discípulos, ele dá uma direção, e esse verbo, ele não traz nenhuma opção nele, é direcionado, é fazer discípulo, ide e fazei discípulo. E não importa o grau de estudo que você tem, não importa quem você é, se você não sabe ler, você está inserido, porque quando ele diz ide, e você está inserido nesse ide, você não está contando com a sua capacidade, mas a capacidade que ele vai te dar para fazer isso. Então é importante nós pensarmos dessa forma. Agora, queridos, só para você entender, nós ficamos muito tempo das nossas vidas, como outras denominações no passado, tentando acertar, nós não podemos culpar até aqueles que vieram depois da reforma e tentaram, não, todo mundo, eu creio, durante séculos, estava com o coração tão sincero, e que estavam fazendo a vontade de Deus, mas uma hora, Deus, ele começa a revelar a sua mais perfeita vontade para a sua igreja,
Então, em etapas, por exemplo, no passado nós vimos alguns homens de Deus que se levantaram no passado com igrejas em células, que já havia acontecido no Novo Testamento, no começo da igreja, a retomar essa graça, essa unção de colocar novamente o trabalho da igreja na mão do povo, ao invés de permanecer na mão do clero, onde tudo desembocava ali na vida do clero e lhe pesava muito, e a igreja ficava, como diz o pastor Marcelo há muito tempo atrás, ministrou aqui e falou assim, a igreja ficava como se fosse dentro de um saco amarrado, sem fazer nada no reino de Deus. Então isso foi acabando, porque a igreja sempre teve essa característica de envolvimento no reino, desde o começo dela, lá no princípio do ministério de Jesus, sempre o envolvimento dela, o lugar nas casas, ressurreição nas casas, cura nas casas, claro, uma vez no templo. Então isso foi retomado agora, isso não é uma coisa nova, isso é uma coisa que já existia há muito tempo. Agora, é importante saber o seguinte, que o homem deve cooperar com isso também. Por isso que eu coloquei aqui esse texto de 1 Samuel, no capítulo 3, verso 1, porque se eu não cooperar com aquilo que Deus quer fazer no seu tempo certo, no seu momento, então eu não vou ver, eu vou continuar, vou perpetuar a religiosidade, aquilo que Deus não está provando 100%. E a Bíblia diz aqui, o jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Você sabe o que acontece? Muitas vezes, por conta da religiosidade, daquelas coisas que a gente perpetua e fala assim, não, nós aprendemos assim há muito tempo, nós estamos vindo, e por falta de ter uma visão mais clara daquilo que está no coração de Deus, nós vamos perdendo a visão, e a consequência dessa perda da visão é isso aqui. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes, ou seja, Deus não podia falar, ele não encontrava ninguém com o coração aberto para colocar a semente do resgate da igreja primitiva, e foi fechado por muito tempo. Mas um dia Deus usou alguém e aquela semente foi brotando, e hoje nós já podemos ver essa semente frutificando em vários lugares do nosso planeta, e muita gente sendo salva. Mas queridos, nós estamos vivendo não esse tempo, eu estou só falando que não é para nós voltarmos e perpetuarmos uma coisa que Deus não aprova, mas nós estamos vivendo um tempo diferente. É por isso que eu estou trazendo para você, a sua consciência, entender que a visão que Deus tem nos dado não é uma visão de hoje, é uma visão que há muito tempo atrás já faziam o exercício dela, já exercitavam essa visão. O livro de Abacuque 2:2 é só para lhe mostrar o seguinte, que quando Abacuque estava intercedendo pelo povo, claro, essa é outra questão, e rogando a Deus para a solução do povo, e Deus esperou um pouco até que Deus falou, então vamos lá, Abacuque, finalmente eu encontrei um homem que tem fome, um homem que quer fazer a minha vontade, então veja lá, eu quero que você faça assim. Aí a Bíblia diz, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, ou seja, até um concerto que ele queria fazer com o povo de Israel, viria através de uma visão. O que é uma visão? É um projeto que eu tenho que entender para poder executar. Se eu não entender o projeto, eu não tive
a visão para aquele projeto. E ele disse: leva a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. A visão é tão importante que Deus queria que Abacuque escrevesse, digamos, vou só maquiar mais do que eu estou falando, como se fosse um outdoor gigante, para que todo mundo entendesse a visão que Deus estava naquele momento implantando a nação de Israel para o resgate daquele povo. É isso que eu quero, é isso que eu quero, é essa visão que eu quero, é isso que eu quero, é isso que está no meu coração, é isso que você tem que fazer, é isso que você tem que fazer. Corre, Abacuque, de longe, para quem passar de longe possa ver e possa ser penetrado até as entranhas com as palavras que eu tenho para o meu povo. Queridos, nós estamos vivendo isso, e sem dúvida nenhuma, algumas pequenas críticas aí por fora se dão por conta disso, mas qual foi a visão? Qual foi o plano que alguma vez uma missão, uma igreja fez que não foi criticada? Queridos, porque hoje as pessoas, elas, como fala o pastor Eibe, elas olham e querem ver a vida delas se comparar com aquela água que vai correr pelo lugar mais baixo, E nós temos uma grande comissão que isso acaba ocupando a nossa vida, mas você não sabe o benefício que você pode ter quando nós fazemos a vontade de Deus. Você não imagina, querido, uma pessoa que é discipulada, uma pessoa que tem ajuda, às vezes eu fico pensando, e alguns depoimentos que eu vejo, de pessoas assim: não, quem me ajuda é o Espírito Santo e mais ninguém. Queridos, eu vou lhe falar uma coisa, para ser bem honesto, uma pessoa que pensa assim, de forma nenhuma eu estou excluindo o Espírito Santo, até porque se ele não tiver na história, daqui a pouco nós vamos ver que discipulado, ele inclui 3 personagens, e um deles é o Espírito Santo, e o outro é o discipulador, e o outro é o discípulo. Então, nós não podemos nos enganar com isso. Quando eu penso dessa forma, eu estou simplesmente recusando a ajuda de alguém que me ama tanto e eu a tenho como família. Então é importante que você vá se acostumando desde já, porque eu vou te falar uma coisa: vai ter pessoas que talvez você gosta, você olha numa televisão e vê um personagem que você gosta, mas você vai conviver com pessoas que estão todos os domingos, todas as quartas-feiras contigo, para o resto da sua vida lá no céu. Você vai conviver com essas pessoas. Esta é a sua família. Esta família vai ser arrebatada, e não tem jeito de você não conhecer novamente eles lá no céu. Você está entendendo? Então não tem jeito, é nossa família, querido. É nossa família. Então a visão, ela tem que correr. E nós temos aqui, antes de falar sobre o discipulado, o propósito que há muito tempo atrás a nossa liderança, através da pessoa do pastor Eibe, colocou aqui em vários cultos de celebração. E qual é o propósito? Toda igreja, ela tem que ter um propósito. Fica meio esquisito se eu chegar numa igreja, claro, não entenda mal, eu não estou aqui difamando nenhuma igreja, não estou falando o nome, mas é muito esquisito eu chegar numa igreja para congregar e eu não saber qual é o propósito dessa igreja, o que essa igreja pensa em relação ao próprio reino de Deus, o que ela pensa sobre mim, o que ela pensa sobre a cidade onde ela está, o que ela pensa da nação que ela está. Sabe por quê? A gente vê muita ênfase na cura, em libertação, que a gente pensa, a gente não vê propósito, a gente pensa que o evangelho se resume nisso. Eu não sou contra cura, nem libertação, nós temos aqui cura, libertação, e nós gostamos muito que isso aconteça até nas células, porque um testemunho desse nas células, com certeza vai atrair muito mais pessoas. Mas, queridos, eu estou falando em termos de visão.
O que a minha igreja tem para mim? Eu não fui chamado para ficar, ninguém nesse mundo, você não senta, até mesmo no contexto lá do mundão, você não senta num banco de aula para ficar o resto da sua vida ali. Uma hora você vai sair, ou com 4 anos você sai, ou com 10 anos você sai, mas você sai com objetivo. Você ficou ali porque você tinha um propósito ali. E você vai e se forma num profissional liberal. A igreja não é diferente, querido. Não é diferente que eu vou ficar ali e vou esperar Jesus voltar. Seria até assim muito contraditório para mim, se eu estou esperando Jesus voltar e eu não tenho nada para fazer aqui, e eu achar que isso é vontade de Deus, e Deus e Deus falar para mim que é vontade dele, quando não é. Porque se fosse vontade dele, o que eu ficaria esperando? Eu só iria ficar ocupando mais um lugar. Ele me tomaria imediatamente, vem para cá e vamos pegar todos aqueles que não querem fazer nada para ser recolhido, para dar lugar para outras pessoas que entenderam o meu propósito. Quem está me entendendo aqui, gente? Mas ele não faz isso, por quê? Porque ele crê que você e eu, que nós estamos inseridos num propósito, e que esse propósito vai ter que ser conhecido pela minha vida, quando ele diz: ir e fazer discípulos, e é minha responsabilidade como igreja do Senhor levar isso em frente, como está indo o pessoal para São Paulo, para outros lugares que ainda vão, em nome de Jesus. Eu creio, porque nós vamos ganhar tanta gente aqui, que o que nós vamos ficar fazendo aqui? Só tem um lugar, é de exportação de missionário. Só tem um lugar. Então nós vamos começar a sair, porque nós vamos começar a brigar por causa de almas aqui, que vai ser escassa. Em nome de Jesus, eu creio isso. Quem crê isso, querido? Quem está comigo aqui, aleluia? Muito bem, então o propósito da nossa igreja, da sua igreja, da igreja que você congrega, o primeiro é esse aí, veja aí no telão. Diga comigo: agradar e glorificar a Deus. Diga comigo: agradar e glorificar a Deus. Olha, a forma que eu agrado e glorifico a Deus não é com a minha boca, querido. Não é no momento de adoração que eu vou agradar a Deus assim. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Isso é para dizer, sim. Isso é para dizer. Mas não é somente para dizer, mas é para ir e fazer com que essa glória seja vista através de atitudes. Você está entendendo? Então, louvar e glorificar, agradar e glorificar a Deus. E a Bíblia tem uma passagem no Novo Testamento que diz que, em João 15:8, que nós só tem essa forma de agradar e glorificar a Deus dentro desse contexto que nós estamos compartilhando, que diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, a forma de glorificar e de agradar a Deus é dando frutos. E como é que você vai dar frutos, querido? Uma das formas que você vai dar frutos, aqui eu não li todo o versículo, mas fala em frutos permanentes, ou seja, não só a forma com que eu vou me posicionar no sentido de ganhar, mas eu ganho, é um fruto, mas para eles serem permanentes, só tem um jeito também, é de cuidar daquele fruto, para em cima daquele fruto ter o mesmo alvo que tiveram comigo, de ensiná-los a ganhar outras pessoas e a cuidar dessas pessoas, queridos. Essa é a igreja que você congrega, essa é a proposta da igreja que você congrega. Outra forma de agradar e glorificar a Deus é através dos frutos do Espírito. Inclusive, para mim fazer a primeira, para mim poder ganhar almas e cuidar dessas almas, eu preciso entender que esses frutos aqui de Gálatas 5:23 estejam aqui dentro, querido. Ou seja,
com esses frutos dentro do meu espírito, dentro do seu espírito, você vai estar anunciando para as pessoas, não somente que Jesus salva, mas que Ele está aqui dentro, através desses frutos. O fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Não quero me deter muito nisso por causa do tempo, mas isso é muito rico, é muito expansivo, a explicação disso. Mas o segundo diga comigo, ter, em fé, ter um coração aprovado por Deus. Queridos, tantas pessoas por aí afora têm se auto-aprovado, e isso, diante de Deus, não tem nada a ver. Porque quem vai aprovar as nossas vidas é Deus, e Ele vai usar alguém, e esse alguém não é você, não é eu que vou me auto-aprovar. Por quê? Porque isso corre um risco de eu começar a camuflar algumas coisas na minha vida que não vão estar aprovadas, e eu mesmo aprovar aqueles erros para poder ser aprovado para um trabalho. Quem está me entendendo, querido? Então, por isso que a aprovação vem de Deus. Tem um coração aprovado por mim. Amém? Amém nada. É por Deus. Por Deus. Ter um coração aprovado por Deus. Agora, como é que eu vou ter um coração aprovado por Deus? Você sabe que quando nós estamos com essa atitude, que mostramos Deus na nossa vida para outras pessoas, no nosso andar, no nosso caminhar, no nosso agir, dentro da nossa casa, fora da casa, o que vai acontecer? Deus vai nos achar. Deus vai nos achar. Não se preocupe em você fazer a sua própria propaganda de você. Eu sei cantar bem, eu sei pregar bem, eu sei ganhar muita gente, eu sei. Queridos, fique fazendo a vontade de Deus da forma correta, como nós estamos falando, como a Bíblia nos propõe, que Ele vai te achar. Eu nunca pensei em estar aqui agora onde eu estou. Eu nunca cobicei isso. Deus sabe o que eu estou falando. Eu sempre pensei em continuar trabalhando, mas as coisas foram acontecendo. Eu não estou aqui não para me aparecer, não. Eu não quero dar exemplo de outra pessoa. Eu quero dar meu exemplo do que aconteceu comigo. E eu fui sendo levado. Um dia, a minha liderança, através do Senhor, carimbou a minha aprovação. Mas só carimbou porque Ele falou e disse, está aprovado. Ele vai ficar, está aprovado. É Deus, querido. Nós não podemos ficar ansioso. Olha, tem gente que foi para Fortaleza naquela época, que nem sabia o que ia acontecer. Talvez ele foi assim, com a mentalidade de ser ter um pastor, aliás, de ser um ajudador da obra lá, ter um bom emprego e continuar ajudando. Mas eu não sei daqueles que foram, que não foram tempo integral, quem não lidera lá e até que já foi ordenado pastor. Mas por quê? Quando Deus te acha, não tem jeito para você mais. Você foi achado e acabou-se. Amém? Então é isso, querido. Achado por Deus. Ter um coração aprovado por Deus, eu não quero ficar muito tempo aí, mas implica também a questão dos líderes que Deus coloca sobre mim. Deus coloca líderes sobre mim. Eu não estou me referindo somente dentro daquilo que nossa igreja faz. Existe pelo menos 5 níveis de liderança, que Deus coloca.
desde o líder de célula, que é um líder que Deus coloca naquele lugar. Ele está sério naquele lugar, ele está pagando preço por almas, ele está indo atrás, ele está discipulando pessoas, ele está ajudando pessoas. Aí depois vem o supervisor de setor, tudo isso são lideranças. Então o meu coração nessas lideranças, eu creio que é tão importante você saber disso, querido. Eu lembro que quando eu fui para o Ribeirinho e retornei para cá por causa da visão, o pastor Eibe disse, você tem que ficar aqui. E ele falou para mim assim, dentro das células, você vai ficar debaixo do pastor Rai. Quem era o pastor Rai? O pastor Rai, eu lembro, ajudar o pastor Eibe, trazer ele que estava caído lá perto da oficina do irmão Salu, ali, ele estava caído, bêbado, e a gente trazia ele para a igreja. O pastor Eibe trabalhou muito, tem uma história, só que ele converteu, e foi um dos primeiros supervisores, na época era pastor de área, aqui no contexto celular. E o pastor Eibe disse, olha, não tem outra pessoa, eu estou te dando o melhor. E eu lembro que eu peguei, Deus é meu testemunho, como eu peguei com unhas e dentes aquilo, e fui para ficar sob a autoridade do pastor Rai. Eu era o segundo pastor da igreja. Eu lembro o pastor Rai chegar comigo, cadê a tua folha que tu fizeste essa semana? Uma vez ele olhou e disse assim, até hoje, tu trabalhou 62 horas por semana, são 65, tu ficou devendo 3. Eu poderia dizer assim, mas esse cara também quer ter autoridade. Quem é esse? Quem é tu, meu irmão? Eu saí de lá, sabe o que eu fiz? Eu vou dobrar o meu trabalho. No outro dia, na outra semana, cheguei lá 93 horas. Aí ele disse, tu não dorme não? Se eu trabalho pouco, eu durmo. Se eu não trabalho, eu não durmo. Aí ele falou, pastor Eibe, pastor, o que você acha aqui? Aqui ficou devendo, aqui já está demais. O pastor Eibe disse assim, você tem que fazer, quanto deu? 92, então você é líder dele, tem que fazer pelo menos 95. E eu creio que eu saí tão rápido debaixo do pastor Rai, sabe por quê? Porque eu estava lá de coração, e Deus honra isso. Deus começou a prosperar minhas células, e eu tinha que ficar até a área, como era o pastor Rai, e eu cheguei até a área, mas não cheguei querendo sair não, porque eu queria aprender mesmo. O cara sabia detalhes, eu tinha que entender isso. Mas você sabe como funciona a coisa, querido? Aí Deus vai te achando, mas nós não podemos deixar Deus achar. Aí te achei, depois a gente correr igual aquela criança que foge dos pais. Ontem eu estava almoçando num lugar, eu soube que o pai ficou doido lá na Massa Boa procurando a filha, que de repente desapareceu a garotinha do meio deles. De repente correram para todo lado, no desespero. A garotinha estava fazendo um monte de pergunta para o caixa, lá dentro do caixa. Porque às vezes as circunstâncias, elas entram para fazer te fugir um pouco de Deus. Mas eu vou te falar uma coisa, se a sua trajetória, se você não se portar com vale, você vai alcançar montanha. Porque só quem para no vale da sombra da morte, mas quem anda, continua no propósito e chega do outro lado. Aleluia. Outra coisa, outro propósito, ser igual a Jesus. Não tem outra coisa para a gente almejar, se não for ser igual a Jesus. Ser igual a Jesus vai te fazer a correr para meditar na palavra, para ver a vida do irmão que está te discipulando, para moldar a tua vida com os princípios da palavra.
Nós vamos viver isso. Ser igual a Jesus é você decidir a crescer no reino de Deus. Ser igual a Jesus é isso. E para ser igual a Ele mesmo dentro desse contexto, tem uma coisa mais forte aqui do que só querer ser igual a Ele em alguns aspectos. Mas eu quero te dar um mais profundo aqui. É de você ter o mesmo sentimento. Sentir o que Ele está sentindo. O que você acha que Ele está sentindo? A Bíblia diz aqui, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que ele teve? Muitas pessoas pensam que ele teve um sentimento de submissão. Ele teve um sentimento de submissão quando ele desceu. Sim, mas esse não foi o cerne da coisa. Há um sentimento de humildade. Também teve sim, mas isso não foi o cerne da coisa. E qual é o sentimento que ele exige que nós tenhamos o mesmo sentimento dele? Agora sim, querido, veja só a grandeza que ele era e que ele tinha no céu. E o sentimento daquilo que ele era e tinha lá no céu, ele abriu mão pelo maior sentimento de toda a história da humanidade, de descer, como a Bíblia diz em Filipenses, por causa de um sentimento, o sentimento de pegar na mão do Adão que caiu, com um plano bolado, aonde envolve você e eu hoje, um plano que Deus bolou, de enviar o seu Filho Jesus Cristo, aqui na terra. Ele deixou as coisas boas e maravilhosas, deixou comunhão, deixou presença de Pai, deixou presença do Espírito Santo. Ele desceu para ser igual a mim e a você por um tempo, homens de dores, por causa desse sentimento. E ele diz: tenha o mesmo sentimento. Qual é esse sentimento? O sentimento é que tudo aquilo que te é oferecido, através, claro, das suas conquistas, a sua bela casa, sua bela piscina, o seu belo carro, se tudo isso você não abre mão, eu não digo por causa do reino, mas para o reino, isso para o reino, a casa para os irmãos fazerem células lá, a casa para os irmãos fazerem comunhão lá, você ganhar pessoas, a piscina, não para você só e sua família, mas para os seus irmãos lá, você pertence a uma família, o seu carro para pegar os novos convertidos, que não tem dinheiro para vir para cá, para pagar o ônibus é de graça, mas tem tantas conferências que a gente faz, e os ônibus vêm super lotados, que muitas vezes nós vamos vir para cá vazios com nossos carros. Esse sentimento de abrir mão das coisas que você tem, para elas não serem envolvidas somente em você, mas nos seus irmãos que estão chegando, nos seus filhos espirituais que estão chegando, porque nós somos uma família, querido, e um dia não tem jeito, nós vamos ficar para o resto da vida juntos. Você vai ver aquela cara que talvez você não queria ajudar, você vai ver o resto da sua vida lá. Isso é muito
muito sério, querido. Então é isso que eu quero que você saiba, entenda, que a sua igreja lhe oferece. Ninguém está aqui com uma coisa nova, te enforcando, dizendo, faz isso, faz aquilo. Não, é o Senhor Jesus que nos dá oportunidade de fazer isso. Intimidade com Deus, ter profunda intimidade com Deus. É outro propósito, nos convida uma coisa, eu vou esclarecer isso mais na conferência, mas uma coisa é você receber Jesus no seu coração, outra coisa é você andar com Ele. São duas coisas diferentes. Ninguém recebe Jesus e aquela entrega que nós fizemos já está incluída no pacote o andar com Ele. Você converte-se e veio para a família de Deus. Agora a decisão é sua e minha, de todos os dias andar com Ele, através do seu tempo sozinho com Ele. Eu vou lhe falar, eu não quero receber do bolso de Deus os pacotes para os nossos cultos de celebração. Tem muitas pessoas intermediando, Deus, eu quero um pouco de unção na área do louvor, me dê aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aí você vem com um pacote, aí lança a unção da adoração. Senhor, eu quero um pouco de unção para a igreja. Queridos, não quero isso não. Tem outra coisa muito mais importante, muito mais nobre. Deus, eu não quero ser intermediador não. Aliás, mediador, né? Mediador. Não quero não. Eu quero estar contigo e ter contigo um relacionamento de filho para pai. E quando eu for lá na frente, eu não quero o pacote da unção, eu quero a tua presença lá, Senhor. Ei! Você está entendendo, querido? É muito melhor do que qualquer coisa, do que uma pitada de unção, é a presença dEle. É a presença dEle. E a sua igreja te oferece você ter uma intimidade profunda com Ele. O que é discipular, querido? Em primeiro lugar, é manter um relacionamento onde há transparência de vida. É tão lindo a gente viver leve, sem peso nenhum na consciência, no espírito, querido. Sabe, de derramar o coração para alguém que vai te ajudar de verdade, alguém que vai importar contigo. Claro, você e eu temos que cooperar. Eu fico ligando para o meu discipulador, às vezes não encontro ele na casa dele, aí eu ligo no celular, não está. Não está, então vou parar. Não paro aí não. Eu sei 3 pessoas que podem identificar onde ele está. Ligo para o Sandro, ligo para a Leninha e ligo para o Marcílio. Aí eu faço o cerco. Mas, querido, eu sei que é eu que tenho que cooperar. Porque se eu não ir atrás para cooperar, eu que quero crescer. Eu que quero buscar a proteção de Deus na minha vida, debaixo da graça do Espírito Santo. Então é importante isso. É transferir atitudes e habilidades, objetivos. O que a sua igreja tem para você? Tem coisas maravilhosas. Nosso trabalho aqui é em células, querido. Nosso trabalho é em discipulado. Nosso trabalho é fazendo missões. Nosso trabalho é um dia sonhando com você. Quando eu falei assim há algum tempo atrás, muitos de vocês vão sair e você não sabe que você vai sair. Aí outras pessoas falam, por que, pastor? Eu não queria ir para... Talvez essas pessoas que dizem que não queria ir, queria ser só um crente na igreja, talvez estão no meio desses 120 pessoas que vão para São Paulo, fora as crianças. Talvez naquele dia tá. Por quê? Porque quem comanda a sua vida agora é o Senhor Jesus. Então deixa Ele te levar. Amém? O que é discipular? É um exército é um exercício, melhor dizendo, de fortalecer os seguidores de Cristo pelo ensino da palavra de Deus. Ensinando. Nós temos, querido, livros aqui que facilitam o primeiro discipulado.
tão baratinho, onde você vai semear, eu não sei se é R$3 ou 4, você vai semear na vida de outra pessoa, começar a discipular usando esses livros. Nós sabemos quando o discipulado está de pegada, quando não está, é quando saem os livros. E precisa sair muito livro, viu? Não é porque nós temos uma média de 150, mas eu creio que se cada líder de célula entender o que eu estou falando, esses novos que vão entrar na sua célula, se você dividir 150 por célula, não vai dar muitas pessoas na sua célula, e você vai dar conta de colocar discipuladores para discipular eles. Eu tenho certeza. E as fases desse discipulado, rapidamente aqui, não vou falar muito tempo aqui, mas é a familiarização entre discípulo e discipulador. Não é uma coisa mecânica, é um negócio onde eu vou ter, olha, eu vou lhe falar uma coisa, os meus discípulos, os pastores da igreja, sabe, o Giovanni chega comigo, pastor, estou aproveitando os últimos segundos, pastor, e eu também, e outros pastores, Valdo, Josué, enfim, que trabalharam tanto tempo, que vão sair para São Paulo, a gente sente aquela saudade, aquela dor, a gente não vai mais ouvir aquele gritinho ali, daquela turma, aquela subida na escada ali, mas eu vou te falar uma coisa, por que isso? Família, ninguém manda um filho sem ter mais saudade, ainda bem que tem o WhatsApp, ainda bem que tem o Skype, né? Que a gente vê o rosto, né? Comunhão no amor de Cristo, estar em comunhão, família, e só as células promovem isso. Trabalho em conjunto entre discípulo e discipulador para alcançar outros para Cristo. E aqui é importante você entender, nesse discipulado, onde você vai ter cuidado aqui na igreja, não cometa esses erros aqui. Primeiro, ignorar o que Deus está ensinando, o que Ele está ensinando na sua vida. Achar que a privacidade é mais negócio do que o discipulado. A privacidade, eu digo assim com todo carinho, é um grande depósito de esconder as nossas falhas. Não, eu quero, agora eu quero privatização aqui dessa casa. É um bloqueio para que você não seja ajudado justamente naquela área em que eu e você precisamos ser ajudados. Dar a impressão que está ouvindo, mas desligar-se, vou ouvir só por educação, mas isso não vai fazer parte de mim, porque na minha família ninguém me aconselha, é eu que sou conselheiro e está acabado. Mas como eu tenho educação, no discipulado eu vou ouvir. Mas aí a postura é igual costa de pato. O pato, ele se molha quando ele quer. Você pode jogar muita água nele, ele trava as penas assim. Aí depois, quando a água desce todinho, ele está seco. Está de novo estragando suas engrenagens, porque está seco. E a última coisa aqui, filtrar somente aquilo que me interessa. Olha, estou precisando de muita ajuda na área de prosperidade. Está aqui minha cabeça. Aí ele começa a fazer restrições quando ele pensa que para ser próspero é só uma oração. Não, é uma aula de administração. Aí, peraí, eu sei que eu estou devendo muito, eu sei que eu ganho 5 mil e devo 10, mas peraí, eu vou dar conta de pagar, isso aí está para... Não, ora só para Deus mandar. Quem está me entendendo aí, gente? É uma família, eu preciso de ajuda, então você ajudar. Quando passamos a entender o propósito de Deus na igreja local, nós nos encontramos no reino de Deus, sabendo que existimos para dar frutos, fazer o exercício da razão
de viver o Evangelho de Cristo. Fique em pé em nome de Jesus, querido.